Irmãos, eu quero convidar todos a uma leitura bíblica na segunda carta de Paulo a Timóteo. No capítulo 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Se você soubesse que iria morrer daqui a pouco tempo, daqui a semanas ou meses, e só pudesse deixar uma mensagem para alguém, quem você escolheria para deixar essa mensagem? E o que você escreveria? Geralmente as últimas palavras de alguém têm um tempero especial. São palavras de uma consciência mais profunda em face da realidade do fim. Então a pessoa não perde muito tempo e geralmente fala com quem mais importa sobre o que mais importa. E nós temos aqui o privilégio dado pelo Senhor de ter acesso às últimas palavras conhecidas de um dos maiores homens da história. Eu penso que depois de Jesus, ninguém foi tão importante para a gente quanto esse homem. Se estamos aqui tão ricamente abençoados, em muito foi através dele que fomos abençoados. Foi dele quem Deus usou para que o evangelho do reino de Deus chegasse até nós. Foi ele quem Deus usou para que os princípios e valores cristãos que abençoam até quem não compartilha dessa fé chegassem até nós. Eu acho curioso isso, às vezes as pessoas se revoltam tanto contra o evangelho, contra o cristianismo, contra a Bíblia, contra a fé cristã, mas na verdade só conseguem fazer isso porque estão num país cristão. Só conseguem protestar, reclamar, ter opinião, ser respeitado, porque estão debaixo do guarda-chuva dos valores cristãos. Vai tentar protestar contra os ayatolás. Você gosta do Irã? Vai morar lá para você ver. Né? Lá, gênero não é respeitado, a opção sexual não é respeitada, ninguém tem direito a voto, ninguém pode reclamar de nada, né? E que bom que aqui você pode. Você pode porque tem valores cristãos que fundamentam seus direitos. A Declaração dos Direitos Humanos é toda fundamentada na Bíblia. Foi a partir da Bíblia que entenderam que o homem é a imagem de Deus. E por isso a vida humana, seja qual for, é sempre digna de respeito e de valorização. Entende? É por causa desse valor cristão que temos um mundo civilizado, né? Aqueles valores judaicos foram espalhados pelo mundo por causa do Evangelho. E o Evangelho foi espalhado pelo mundo muito por causa desse homem chamado Paulo. Essa bênção de Deus. E ele escolheu alguém muito precioso, muito especial para poder deixar suas últimas palavras, seu amado filho Timóteo. Alguém que foi para ele um companheiro por muitos anos, um filho do coração, como ele chama. Alguém que ele gerou na fé, ele discipulou, caminhou com ele. E eu pretendo pregar mais sermões nessas últimas palavras de Paulo, se o Senhor permitir, nas próximas semanas,
Você vai ver como tem coisas lindas aqui nessa carta, como, por exemplo, um pedido de Paulo assim: vem logo me ver. Estou perto de morrer. E uma coisa que eu quero, antes de ir embora, é te ver. Que coisa linda. São Paulo, é uma carta de amor de um pai para um filho, de fato. E é interessante que Paulo começa a sua carta com sua saudação característica, dizendo quem ele é: Paulo, apóstolo de Cristo. Sempre ele deixa claro que pela vontade de Deus, pela ordem de Deus, pelo chamado de Deus, não porque ele se autodeterminou apóstolo, mas porque Deus o vocacionou para ser, o chamou para ser. E ele faz um cumprimento inicial dizendo: graça e paz seja com vocês. Nas 13 cartas que ele escreve, ele coloca essas duas expressões, que graça e paz cheguem até vocês. E é interessante que Paulo não fala apenas como quem deseja que a graça e a paz chegue, como quem pede a Deus que mande graça e paz. Ele fala também como alguém que ministra a graça e paz. E a gente tem que aprender um pouco mais sobre isso, porque nós ficamos meio, pelo menos quem busca uma teologia saudável, fica meio ressabiado com os movimentos de uma teologia que eu pelo menos acredito não ser saudável, não ser bíblica, não ser coerente com a palavra de Deus, de pessoas que se colocam num lugar de soberania e falam de coisas espirituais como quem decreta. Eu decreto, vai ser assim, vai acontecer, eu profetizo. Eu vou comprar um carro novo esse ano, eu profetizo em nome de Jesus. Se eu falo no meu nome não, viu? Não bote no meu nome não. Que o último você não pagou, sujou meu nome. Não bote meu nome não, filho. Em nome de Jesus, não bote no meu não. Bote no outro aí, no meu não bote não. Então tem esse extremo, né, da galera que decreta. E qual o problema? Assim, só que a gente não pode, por medo, assim, o problema da gente é o desequilíbrio. Nós somos tendenciosos a extremos. Quando a gente quer fugir de um extremo, a gente corre para o outro e desequilibra da mesma forma. Porque a gente precisa encontrar pontos de equilíbrio. O equilíbrio geralmente é o lugar do acerto, geralmente é o lugar da sabedoria. Então, às vezes, com medo desse lugar de decretar, de profetizar sem ordem de Deus, a gente começa a ficar muito assim: olha, eu desejo que a graça e a paz chegue. Mas Paulo vai além disso. Paulo diz: não, eu falo da parte de Deus, que graça e paz sejam com vocês. Como quem ministra. E de onde ele tira essa autoridade? Da palavra do próprio Deus, de conhecer o Senhor, de saber que é a vontade de Deus, que graça e paz venham dele para o seu povo. Você entende? Nós não temos, eu creio, a mesma autoridade para falar que Paulo, como apóstolo naquele contexto, tinha. Mas nós temos bastante autoridade também. O suficiente para falar com firmeza em nome de Jesus. Em 1 Pedro 2,9 diz que nós somos um reino de sacerdotes. Todo crente é um sacerdote e pode, baseado na palavra, falar em nome de Jesus. Então a gente não apenas deseja, a gente fala o que a palavra diz. A gente profetiza a palavra de Deus, pregando a palavra, falando da palavra. Por exemplo, eu estava agora na sexta-feira de manhã dando palestra numa empresa, num contexto bem legal de muitos jovens, e eu comecei a falar sobre eles, sobre o sentido de vida, sobre o significado da vida, e eu percebi que havia um interesse, havia uma fome, havia um querer encontrar significado para a vida, e no final eu falei para eles que o sentido da vida é conhecer a Deus, que o sentido da vida deles era conhecer a Deus. Como é que eu posso falar isso? Porque a palavra de Deus me garante. Então eu podia dizer, pessoal, Jesus é o caminho para você. Ele é a verdade para você. Ele é a vida para você, porque eu posso falar isso. Eu não posso dizer, olha, eu determino que você vai ganhar um carro novo. Eu não posso falar isso.
Porque a palavra de Deus não me dá essa autoridade. Mas me dá, sim, respaldo para dizer: em Jesus há perdão para os seus pecados. Em Jesus há esperança para a sua vida. Em Jesus há o que você mais precisa, salvação para a sua alma. Eu posso. Então temos que aprender a falar da palavra de Deus, não apenas como quem intercede, mas como quem ministra, porque você é um ministro do reino de Deus. Amém? Me ajuda a consolidar isso. Diga a alguém assim: você é um ministro, ministre a palavra. Ministre a palavra que vem do Senhor, diga com autoridade, né? Diga para alguém que está em dúvida: nada pode te separar do amor de Deus. Amém? Diga para quem está com medo: o Senhor é aquele que te guarda. Diga para quem está enfermo: no Senhor há cura. Não diga assim: Deus vai te curar. Aí você está passando o limite. Mas diga: no Senhor há cura. No Senhor há esperança. Está entendendo? Você pode falar tudo o que a palavra te permite falar. Em nome de Jesus. Amém, gente? E Paulo dizia em todas as suas cartas, da parte de Deus, como apóstolo, como enviado da parte de Deus: eu ministro sobre vocês graça e paz. Entretanto, gente, nas duas cartas que ele escreve a Timóteo, tem uma mudança na saudação inicial de Paulo. Paulo escreveu 13 cartas, mas apenas em duas, isso não é coincidência, justamente nas que ele escreveu para Timóteo, tem uma mudança. Alguns acreditam que também na carta a Tito ele emprega isso, que seria um contexto muito parecido. Tito também era um jovem pastor, discípulo de Paulo, e que ele chama de filho amado. Mas os manuscritos mais fidedignos, os mais confiáveis, eles não têm essa variação para Tito. Parece que Paulo guardou isso especialmente para Timóteo. Se você leu, e não sei se você percebeu, olha o versículo de número 2. Ao amado filho Timóteo, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Paulo acrescentou aqui, gente, para Timóteo, misericórdia. Só para ele. Para a pessoa que Paulo muito provavelmente mais amava na vida, Paulo acrescentou misericórdia. Mas é curioso que quando a gente coloca misericórdia, quando a gente fala para alguém, é num contexto ruim. Se você liga para alguém assim no dia do aniversário dele e fala assim: ó, fulano, o que eu desejo para você esse ano é que Deus tenha misericórdia de você. Geralmente a pessoa não recebe bem, né? Tem alguém falando mal de outro, ou você para não pecar, como eu preguei na última pregação que eu vi, que ó, não quero nem falar misericórdia, não quero nem falar. Que Deus tenha misericórdia, né? Passa algo ruim na cabeça, você fala misericórdia. Não é verdade? Mas curioso, que logo para Timóteo, a quem Paulo mais ama, nas duas cartas, isso não é coincidência, isso não foi acidente, isso é proposital, porque nas 11 outras cartas é só graça e paz, mas para Timóteo ele bota no meio da graça e da paz misericórdia. Geralmente misericórdia é algo muito ligado à graça. É difícil traçar uma fronteira entre elas, mas como Paulo está destrinchando aqui, isso é proposital. Ele quer falar de aspectos diferentes. E aqui graça assume uma ideia daquilo que é feito por nós, em nosso favor, sem o nosso mérito. Assume o sentido daquilo que nos é acrescentado sem que mereçamos. Mas a misericórdia assume o sentido daquilo do qual nós somos poupados. De dores, de angústias, de aflições, de juízos, dos quais nós somos poupados. Max Lucado tem uma definição bonita, ele fala que a gente pode ver a distinção entre graça e misericórdia na parábola do filho pródigo. Ele fala que graça é o que o pai
faz para o filho no sentido de dar uma festa, matar o bezerro mais precioso da fazenda, dar roupas novas. Isso é graça. Mas misericórdia foi não punir o filho por ter envergonhado ele. Misericórdia foi não expulsar o filho quando ele chegou. Misericórdia foi não repreender o filho com toda a dureza que ele merecia. Foi poupá-lo de mais dores do que as que ele já carregava. Isso foi misericórdia. E, gente, quando a gente é imaturo na fé, a gente não gosta muito da perspectiva da misericórdia. A gente gosta da perspectiva da graça. Mas a gente às vezes acha que falar em misericórdia com a gente é nos colocar num lugar indigno. Eu lembro quando eu era muito jovem e comecei a pregar, e que em alguns contextos, em alguns momentos, eu me chateei com a perspectiva de precisar de muita misericórdia. Lembro especialmente de um retiro de jovens que eu estava participando, e o pregador trouxe uma mensagem muito dura, muito confrontadora, e eu não sei se eu concordo com a mensagem dele, eu acho que não, mas o que importa não é nem o que ele estava pregando, mas como aquilo ressoou no meu coração, numa palavra em que todo mundo ali precisava de um profundo arrependimento para ser aprovado por Deus. E eu disse no meu coração, que ele me conhece de onde? Ele lá conhece a minha santidade. Me levantei pirado. Nem terminou a pregação, fui saindo. Olha que coisa ridícula. Ficou com raiva. Que é isso? Quem ele é? Sabe? Quando a gente é imaturo, a gente não conhece direito o Senhor, a gente não entende o quanto que a gente precisa de misericórdia. O quanto que misericórdia é um presente nas palavras de Paulo aqui. Mas à medida que a gente vai crescendo no conhecimento do Senhor, a gente vai crescendo também no nosso autoconhecimento. Deixa eu te falar uma coisa. Quanto mais você conhecer a Deus, mais miserável você vai se achar. Se você não se acha miserável o suficiente, me perdoe, bimos e binhas, mas você não conhece Jesus ainda. Você não conhece o Senhor direito. Jó, quando sofreu e ainda não conhecia o Senhor direito, ele falava dele mesmo como alguém muito justo. Ele passa capítulos e capítulos nisso, falando dele mesmo como alguém muito justo, muito justo, muito justos, até que no capítulo 38, já no fim do livro, Deus aparece. Depois que Deus aparece, Jó fala no último capítulo, 42, versículo 5, veja bem, veja bem, Altíssimo, a questão é que eu te conhecia de ouvir falar, agora eu estou diante de ti, e sabe qual é o efeito que isso me causa? Eu me abomino. Se você ainda não sentiu nojo de você mesmo, talvez você não conheceu o Senhor ainda. Se você não tremeu ainda diante da santidade de Deus, talvez você não conheceu Ele ainda. Talvez falta a você uma revelação como a de Isaías, que teve uma visão da sala do trono de Deus e tinham anjos voando em volta do Altíssimo, no trono do Altíssimo, e os anjos que nunca pecaram usavam 2 pares de asas só para reverenciar o Senhor, cobriam os rostos, cobriam os pés, para reverenciar a santidade tão grande de Deus, e cantavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E quando Isaías viu aquilo, ele disse: esse cara sou eu, o cara que vê Deus toda hora. Não foi isso? O cara que ri quando vocês choram. É isso? O cara que Deus sabe, pode contar com ele. Foi isso, gente? Não. Ele disse: ai de mim. Que roubada, que furada, que é isso aqui? Eu não, que santidade é essa?
E aquele que era um homem já consagrado a Deus, imediatamente percebe o quanto sua boca era suja e o quanto as pessoas com quem ele convivia tinham boca suja. Ele fala: meu Deus, meu pecado está evidente. Eu sinto a sujeira da minha boca. Eu sinto a minha boca podre diante dessa luz, dessa santidade. Eu consigo ver o nível de sujeira onde eu habito, ai de mim. E Deus não falou: não, ô Isa, fica de boa, Isa. Não, Isa, não se sinta assim, não. Deus não falou isso. Não. Deus mandou um anjo com uma brasa tirada do altar para purificar o lábio dele. Como quem diz: sim, sua boca é suja, mas eu te santifico. Nós só podemos ficar diante do Senhor porque Ele, por graça e misericórdia, nos santifica. Mas se nós não temos essa sensação, a que Pedro teve, quando Pedro estava ali no barco de boa com Jesus, de repente o Senhor fez aquela pesca maravilhosa, quando ele se viu diante do poder de Cristo, ele disse: o que é isso? Eu não sou digno de andar com Ele. Ele caiu de joelho, em Lucas 5,8, e falou: se afaste de mim, Senhor. Se afaste, porque eu sou um pecador. Se você constantemente não ora assim, dizendo: Senhor, o Senhor quer andar comigo mesmo? Senhor, eu estou constrangido de falar contigo. Quem sou eu para falar contigo? Como Abraão fez em Gênesis 18: Senhor, eu que sou pó e cinza, me atrevo a falar contigo. Se você não sente isso constantemente, você não entendeu ainda quem é o Senhor. E quando você sente esse constrangimento, então você lembra da palavra: mas Ele tem misericórdia de ti. Mas Ele providenciou um sacrifício na cruz para abrir uma porta misericordiosa para que você se achegue a Ele. E em Jesus, constrangidos e gratos por tanto amor, nós nos chegamos a Ele, debaixo dessa graça e dessa misericórdia. Mas quem não sente esse constrangimento não conheceu a Deus. Lembre de Lucas 18, a parábola do rico e do mendigo atrapalhei tudo agora. Não, aí é outra parábola. Lucas 18 é o fariseu publicano. O fariseu publicano, o fariseu ora cheio de méritos, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não peco assim, eu não peco assado, eu sou o cara. E o publicano só faz uma oração, a única coisa que ele fala é: tem misericórdia de mim. O outro, que estava todo bonitinho, mas que não se viu como miserável, Jesus fala: esse desceu sem justificação, sem perdão, sem alcançar graça. Por quê? Porque por mais fofinho que ele seja, se ele não entender a miséria, ele está no lugar errado. O outro, que estava caminhando para a santidade, mas entendeu o ponto de partida, e um lugar de onde nunca sairemos, um lugar de miséria. Todos nós, mas que cresçamos em santidade, nessa existência, seremos sempre miseráveis diante do Senhor. Carentes de misericórdia. Quanto mais eu cresço nesse conhecimento, mais eu me constranjo. Quando João viu Cristo glorificado em Apocalipse 1,17, ele caiu diante do Senhor como morto, de medo, de angústia de estar ali. Aí o Senhor disse a ele: não temas, eu morri por você. É Ele que nos sustenta na presença dEle, é a bondade dEle, a única causa de não sermos consumidos. Jeremias disse em Lamentações 3:22, é porque de manhã, quando você acorda, quando você abre o olho, não sei que hora você acorda, não sei se você agora está velho como eu, que acorda antes do sol nascer, está difícil, viu, gente? O velho vai ficar acordando cedo demais, né? Mas antes de você abrir o olho, o Senhor já está desperto, o Senhor não dorme. E de manhã, quando você levanta, a misericórdia dele se renovou sobre a sua vida.
E Ele olha para você com misericórdia. Meu irmão, talvez você não entenda o quanto que você peca, o quanto que você é frágil, o quanto que você só está vivo por misericórdia. Talvez caiba você um dia pegar um papel e listar seus pecados. Só para te dar uma noção. Só para você cair na real. Só para você perceber que o que te sustenta vivo não é que você é fofinho ou não. É porque Deus é misericordioso. É porque Deus tem misericórdia. E Paulo, ele sabe que Timóteo enfrenta muitas lutas. A gente vai falar sobre isso mais na frente, eu creio, nas próximas semanas. Timóteo tem uma timidez evidente. Timóteo é muito jovem para a função. É jovem, não é muito, é jovem para a função. Paulo fala, ninguém despreze a tua mocidade. Timóteo tem pressões terríveis. Timóteo tem dores, tem tentações, tem enfermidade. Capítulo 5 da primeira carta, Paulo fala sobre as enfermidades que ele tem no estômago. Timóteo é frágil, como todos nós somos. Aí Paulo, como um presente, coloca lá no meio da graça e da paz uma porção de misericórdia. Oh, meu Deus. Oh, gente, quando eu era mais novo, eu disse a vocês, esse lugar de miserável me ofendia porque eu era mais tolo do que sou hoje. Imagina. Mas hoje tudo que eu queria era um Paulo escrevendo para mim. Diogo, graça. Aí bola assim, em caixa alta, ó, misericórdia e paz seja com você da parte de Deus e de Cristo Jesus. Ah, como eu queria. Mas eu não tenho Paulo vivo para falar, mas eu tenho uma palavra de Deus. E a palavra de Deus diz no Salmo 24, no final dele, certamente, que bondade, a bondade é a graça. Mas o outro lado, a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. Deus vai ter paciência comigo, Deus vai cuidar de mim, Deus vai relevar muita coisa que eu merecia receber, não vou receber, muito juízo eu não vou receber, muita coisa que eu plantei, deveria colher, Ele vai me poupar, Ele vai me guardar, Ele vai amenizar, porque Ele tem misericórdia, porque Ele é misericordioso. E é lógico, quando Paulo está falando sobre isso, não é apenas para que Timóteo receba, mas para que Timóteo encarne isso. Paulo está preso num calabouço romano, mas ele consegue falar de graça, porque ele sabe que a vida dele é cheia de uma graça extraordinária. Paulo está preso num calabouço romano, ele pode falar de paz, porque mesmo aflito, há uma paz no crente que anda com o Senhor, que excede tudo. E mesmo preso, Paulo sabe que está abraçado pela misericórdia. E meu irmão, quem foi encontrado por Cristo está abraçado por uma misericórdia que você talvez ainda nem compreenda. A gente nem compreende, sabe por que a gente não compreende, gente? Porque a gente está vivo ainda. Mas logo, logo chega a sua hora, viu, Bill? Logo, logo. E aí a gente vai ter noção do quão misericordioso é o Senhor. Quando fecharmos os olhos aqui e acordarmos em outra dimensão, porque a gente não pensa muito nisso, porque a gente é apegado, a vida é normal, eu sempre gosto muito da criança no útero da mãe, né? Eu fico imaginando a criança ali dentro do útero, ela não quer sair ali. Você até fala, né? Hoje você vai conhecer o papai. Hoje você vai conhecer a mamãe. É tipo, Deus falando, venha para o céu. Aí a criança, não quero não. Tá muito bom aqui. Sei lá como é aí. Só ouço uns barulhos esquisitos. Não tem noção do como é aí, não. Aqui é quentinho, gostosinho. Tem um cordão umbilical de mamãe. Eu vou ficar aqui. E nascer para ela dói. É assustador, é apavorante. Ela nasce chorando, ela nasce rindo, né? Que dói, é assustador, tira ela do conforto. Mas depois que ela sai, alguém aqui quer voltar para a barriga de mamãe? Se eu quiser, depois fala.
Foi o que ele falou? Ele quer voltar, é? Me quebrou. Quem é esse para dar uma disciplina nele? Quebrando o pastor assim na pregação. Aí fica difícil. Mas eu acredito. Mas eu acredito, gente, que vai ser assim. Fora essa exceção, né? A gente vai despertar numa outra realidade, a gente não vai querer mais voltar. Cercado de tanta vida, de tanta paz, de tanta alegria, de tanto consolo. Diante da santidade de Deus. E você não vai ser disso, sabe por quê? Porque a misericórdia dele te guardou. Porque a misericórdia dele não te mandou para o lugar que as suas escolhas te levariam. Que o seu coração enganoso te levaria. Que a sua fraqueza te levaria. Ah, gente, a gente fala disso. Eu viajei agora e peguei a 116, indo e voltando. Um dia depois, ou 2 dias depois, eu vi um vídeo no Instagram de um caminhão que perdeu o freio, eu não sei quem viu. E jogou um carro da ponte. E era uma família com 4 pessoas, exatamente a minha configuração lá em casa. Eu pensei, eu passei nessa via, eu passei nessa estrada, poderia ser eu e a minha família aí, por causa de um dia. Mas sabe o que me consola? Que caso caíssemos, e parece que ninguém morreu, graças a Deus, mas caso caíssemos e morrêssemos, se a misericórdia do Senhor não nos guardasse em vida, pelo propósito dele, quando fechássemos os olhos aqui, abriríamos os olhos diante de Cristo. Isso é muita misericórdia. Diga alguém assim, a misericórdia te acompanhará para sempre. É ela que nos dá esperança, é ela que nos sustenta, é a misericórdia do Senhor. É a misericórdia do Senhor. E é lindo ver. E aqui eu encerro minhas palavras. Que Paulo, ele chega para o filho dele, Timóteo, e coloca uma misericórdia no meio. Como um pai que abençoa um filho e sabe, o pai sabe. Quando eu olho para os meus filhos, eu não penso apenas nas coisas boas que eles vão passar, eu penso também nas dificuldades. Eu digo, meu Deus, tem misericórdia, ora assim. Eu sei o que é ser um adolescente. Eu sei o que é ser traumatizado na escola. Eu sempre digo à minha filha, né? Ah, você é Nutella, não tem nem mais bullying agora. Ah, papai, bullying é crime, viu? Eu disse, eu sei, estou brincando com você. Estou com inveja de você. Que na minha época. Mas tem outras coisas. Ainda tem um pouco, né? Mas tem outras coisas, tem lutas, tem dores, tem aflições, e tem a imaturidade deles, né? Eu sei que vai errar. Paulo sabe que esse jovem vai errar, que ele vai sofrer, que ele vai... E Paulo fala que Deus tenha misericórdia. Timóteozinho, quando estiver na aflição, que você lembre da misericórdia do Senhor. Ah, meu irmão. Não sejamos como Pedro. Pedro, imaturo, né? Jesus chegou para ele e disse, ô Peu, Satanás pediu vocês todos para apertar, mas eu fui lá e com misericórdia intercedi por você. Ele disse, o quê, Senhor, por mim? Você conhece Judas? Você conhece Timóteo, esse incrédulo? Ele ficou ofendido. Depois ele viu que o que ele mais precisava era de misericórdia. Ei, se no seu aniversário o pastor te ligar e falar assim, meu irmão, estava aqui orando por você, que Deus tenha misericórdia da sua vida. Vai ficar feliz ou triste? Se você for imaturo, você se ofende.
pastor, logo, mas você conhece um fulano. Liga para mim para dizer isso. Mas eu repito, e eu encerro minhas palavras aqui, o que eu mais queria hoje era um Paulo olhando para mim dizendo: Diogo, para você hoje o desejo, não só graça, não só paz, mas muita misericórdia. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Vamos orar ao Senhor. E quem recebe misericórdia é misericordioso. Em Mateus 5,7, Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos. Esses são os que alcançam a misericórdia. Se você quer viver debaixo da misericórdia, tenha misericórdia. Pare de tratar as pessoas na ponta do lápis. Pare de querer pagar o mal com o mal. Assim como o Senhor teve misericórdia das suas fraquezas, tenha misericórdia da fraqueza do outro. Tenha misericórdia da debilidade dele. Trate ele com misericórdia, porque você é sustentado por misericórdia. Lembre do que Jesus ensinou em Mateus 18, na parábola do credor incompassivo, quando o rei perdoa por misericórdia uma dívida imensa de um servo, e o servo encontra um conservo que deve a ele infinitamente menos e quer tratar com todo rigor. Então o rei chama ele e fala: rapaz, você não entendeu? O que você não entendeu aí, cara? Você não entendeu que eu te tratei com tanta misericórdia justamente para que você também trate seu irmão com muita misericórdia? É por isso que Paulo está ministrando misericórdia, porque Paulo é alguém que, se Deus tratasse no rigor da justiça, deveria morrer e ir para o inferno, porque é um homem que cooperou na morte de crente, que perseguiu cristãos. O primeiro mártir da igreja, Estevão, um homem, santo homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, estava lá pregando o evangelho. E foi Paulo, jovem e orgulhoso, quem segurou e disse: me dá roupa de vocês para não melar. Eu seguro a roupa para vocês apedrejarem esse miserável. Era Paulo fazendo isso. Era Paulo que entrava nas casas e arrastava os crentes para os tribunais. Paulo sabe que ele se tornou a bênção que se tornou, porque Deus olhou para o céu e teve misericórdia dele. A bênção está na sua vida por causa da misericórdia. Tenha misericórdia do outro. Tenha misericórdia do seu irmão. Tenha misericórdia do seu funcionário. Tenha misericórdia do seu patrão, do seu colega, do seu amigo. Tenha misericórdia do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, da sua mulher, dos seus filhos. Tenha misericórdia do seu ex. Aquele infeliz, pastor. Tenha misericórdia dele. É justamente por ele ser infeliz que mais você tem que ter misericórdia dele. Que na carta de Deus a você hoje chegue em letras garrafais: misericórdia, graça, misericórdia e paz. Porque na graça e na misericórdia é que temos paz com Deus. Amém.